Aqui eu quero trazer hoje para vocês sobre planejamentos. Fazer um bom planejamento para o processo de importação. Aqui você vai ter a sua liberação o mais rápido possível e sem dor de cabeça. E você não vai precisar, obviamente, ficar ali toda hora com medo ou até apreensivo de será que vai liberar rápido, será que vai demorar, quanto que vai ser o meu custo. Então fazer um planejamento, ele é muito importante, não é mesmo? A gente faz planejamento para viajar, quando a gente sai de férias, faz planejamento para comprar algo, um carro, uma casa, a gente faz planejamento para casar, para ter filhos. Então tudo na vida é preciso ter um bom planejamento, e com um planejamento bem feito, dificilmente vai dar errado. Pode sim, obviamente, né, dar uma margem de erros aí, porque nós somos seres humanos, óbvio, então a gente tem que pensar assim que existe sim o erro, porque pelo fato de nós sermos seres humanos e nós erramos também às vezes de calcular, mas sempre deixar um plano B ali para caso aconteça alguma coisa dentro da operação. Então fique nessa live para você que quer saber, quer fazer um bom planejamento com seus processos de importação, você que está começando agora com esses processos, você que está no meio do caminho, mas está meio perdido, não sabe muito como acontecem as operações aqui no Brasil, e você que já está há bastante tempo na operação, mas vem acontecendo alguns probleminhas nas fronteiras, no ato do desembaraço que você quer entender e não conseguiu entender. Então vem comigo que eu vou trazer 4 dicas aqui muito importantes no dia de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Eliana Vieira, eu sou especialista em importação, eu trabalho há 16 anos nessa área. Me formei ali em 2006 em comércio, administração com habilitação em comércio exterior, mas eu fui mesmo ser apresentada, né, ganhar esse presente aí na prática em importação, o comércio exterior ali em março de 2008. Então desde então eu venho trabalhando, eu venho estudando, então eu decidi me aprofundar literalmente dentro desse processo de importação, porque ele tem uma gana aí de especialidade, um monte de coisa para aprender. E a gente nunca sabe tudo, todos os dias a gente aprende algo diferente, porque o outro colega sempre tem algo diferente para nos dizer, para nos ensinar. Então eu sempre estou aí com os ouvidos atentos para praticar a escuta mesmo e sempre ouvir a opinião e a experiência dos colegas aí de fronteira. Então compartilha essa live aí com o máximo de pessoas aí que você conhece, deixa o seu like, seus comentários, é muito importante para que, né, o Instagram entenda que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Então aí convida aí as pessoas que gostam desse tema, que quer interagir, quer saber um pouco mais de como alinhar e planejar esses processos de importação, independente do país que você vai importar, independente do modal que você vai fazer, o aéreo, rodoviário, marítimo ou expresso, como os correios, independente, você pode fazer um excelente planejamento, ok? Então compartilha aí com o máximo de pessoas, dá seu like e faça seus comentários também. A intenção aqui do meu posicionamento dentro dessas lives com o processo de comércio exterior é popularizar o modal, a operação e importação. Importação, tem muita gente que fala que é difícil, é complexo, mas não é. Ele é sim complexo, porém é preciso olhar para a legislação aduaneira, ler a legislação, interpretar a legislação e colocar ela em prática. Então, quando a gente coloca algo em prática, lê a legislação e coloca ela em prática, dificilmente ela vai dar errada ou ela vai se tornar complexa. Então, a intenção aqui, o meu posicionamento nas redes sociais, aqui falando para vocês sobre comércio exterior, desses 16 anos aí que eu tô na estrada, deixando bem claro que eu não sei tudo, que eu tô aqui para aprender, sou uma bebezinha, tem muita gente que tem muitos anos aí estrada de comércio exterior, mas é popularizar, deixar para vocês claro que é possível sim, gente, importar e não é difícil, basta fazer um bom planejamento. Então vamos lá.
E dentro desse planejamento, eu quero trazer para vocês 4 dicas simples e que, se levado a sério, anotado, colocado em pauta mesmo, levado passo a passo, esses 4 pontos, vai te ajudar na operação e vai fazer com que você libere a sua mercadoria de forma rápida e sem dor de cabeça, né? Então, pagar ali um custo bem baixo de armazenamento e não pagar multa, né? Sobretudo junto à Receita Federal, porque você fez um excelente planejamento no seu processo de importação. Lembrando que eu quero deixar bem claro aqui que não existe uma operação 100%. Erros irão acontecer. Não tem como a gente falar que não vai dar 100%, você vai gastar exatamente isso na sua operação. Não. Nós temos que pensar que nós trabalhamos com várias variáveis, né? E essas variáveis são incontroláveis. Por exemplo, o clima, o fenômeno da natureza, como aconteceu há pouco tempo atrás com o Rio Grande do Sul. Vocês com certeza notaram aí nos noticiários o que aconteceu no Rio Grande do Sul, devastou ali, estão se reerguendo. E pessoas de culturas diferentes, que nós trabalhamos com o exterior, são horário diferente, são forma de trabalhar diferente, e a gente precisa respeitar essas variáveis, né? A gente precisa respeitar também a cultura alheia. E os feriados, que a gente não pode deixar de falar dos feriados. Teve um feriado agora recentemente atrás que caiu bem na quinta-feira. Foi um caos aqui na fronteira de Foz do Iguaçu. Para quem não sabe, eu trabalho na fronteira de Foz do Iguaçu, Paraná, aonde faz fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Então aqui virou um caos, porque foi feriado na quinta-feira e na sexta-feira foi ponto facultativo. Para quem não sabe o que é ponto facultativo, é opcional, se vai ou não vai trabalhar. E o órgão público simplesmente optou por não trabalhar. E como eu disse para vocês anteriormente, como a gente fala do fenômeno da natureza, como aconteceu no Rio Grande, muita coisa que sai da Argentina foi para o Rio Grande, foi desviado para entrar da Argentina Foz do Iguaçu. Ou seja, houve um acúmulo absurdo de caminhões na fila e de processos junto, tanto no Ministério da Agricultura quanto junto à Receita Federal. Então nós levamos aí umas 2, 3 semanas para normalizar, porque logo em seguida nós tivemos feriado municipal, tivemos que trabalhar nesse feriado para poder regularizar toda a situação da fronteira. Lógico, isso nós fizemos porque nós estamos sempre pensando, obviamente, né, no bolso do caro importador, para você não pagar tão caro pelas estadias com o caminhão parado na fronteira. E quem faz esses processos, né, sabe que a agilidade ali e a qualidade de dar atenção na operação, ele é primordial. Então a gente também tem que pensar nos feriados do exterior. A Argentina, esses dias atrás, teve feriado na segunda, na quarta e na sexta. Eu não sei, eu adoro a Argentina, tá, gente? Mas eu não sei aonde eles encontram tanto feriado. Mas teve 3 feriados na semana. Daí o caminhão, as mercadorias vêm para o Brasil e às vezes não vem com a documentação, e nós precisamos no próximo dia que eles estão em atividades para a gente solicitar os documentos para poder fazer a nacionalização do Brasil. Então, é preciso pensar nessas variáveis. E eu também não posso deixar de citar a taxa cambial. A taxa cambial, ela está uma loucura por esses dias. Para quem trabalha com fechamento de câmbio, com o mercado exterior, né, já está aí nessa atividade constante, sabe do que eu estou falando. Então a taxa cambial, ela está oscilando muito, ela está subindo muito, ela está quase na casa dos 6. Ontem mesmo fechou a 5,58 o fiscal, tá? É diferente do comercial. O fiscal são as taxas que nós utilizamos para o registro da declaração de importação. Então tudo isso, querendo ou não, afeta toda a nossa operação, toda a sua operação de comércio exterior, porque são variáveis que a gente não consegue controlar, né? Então a gente precisa
foge totalmente do nosso controle e a gente precisa estar atento a essas variáveis e sempre estar comunicando os nossos importadores. Então, aqui, aí vocês devem se perguntar, Eliana, mas como então fazer todo esse planejamento com todas essas variáveis que nós temos aí no meio do caminho? Planejar nada mais é que controlar e planejar e controlar a operação. Fazer o planejamento, deixar tudo alinhadinho e controlar. Perguntar para o seu agente de carga, para o seu representante legal, ver as notícias que está acontecendo naquele local onde você escolheu para fazer o seu desembaraço, o porto onde você escolheu para fazer o seu desembaraço, até mesmo no exterior, aonde você comprou a sua mercadoria. Então é planejar e controlar, não existe outra forma. Então é simples. Planejar e acompanhar o tempo todo a operação. É preciso acompanhar essa operação. Assim poderá tomar algumas decisões acertadas. Quando a gente faz planejamentos, a gente acompanha a operação desde a compra, o embarque dessa mercadoria, aí vem o acompanhamento. A gente faz o acompanhamento com o seu agente de carga, com o seu representante legal, com o seu representante legal lá fora ou no Brasil, tanto faz. Fazer esse acompanhamento, ele é muito importante. Como eu disse para vocês agora há pouco sobre o fechamento de câmbio, né? Então o câmbio precisa acompanhar o mercado financeiro, né? Você que comprou uma mercadoria no exterior, logo você precisa fazer o pagamento. Então controlar o mercado financeiro para saber ali a taxa de câmbio, como eu falei para você que a taxa cambial está uma loucura, uma gangorra, sobe e desce, nós estamos quase na casa dos 6 reais. Então ali é fazer um controle, analisar o mercado financeiro, como que tá, como que tá a taxa hoje, como se estará a taxa mais ou menos amanhã. Lógico que não dá pra gente fazer um controle ali muito preciso, mas mais ou menos, a taxa amanhã vai estar um pouco maior, vamos fechar câmbio hoje, vamos fazer pagamento hoje. Ou se há a possibilidade, obviamente, deixar para fazer o pagamento na próxima semana. Mas aí lembrando que cada importador está correndo o risco de subir bastante, mais ainda do que está, ou cair, né? Vai depender muito ali, vamos dizer, a sorte, né? Porque nada mais que sorte que essas taxas de câmbio que está uma loucura no mercado financeiro. Então aqui a dica é fazer um checklist, né? Ou um follow-up, nós utilizamos um follow-up dentro da organização, de colocar tudo que é preciso dentro da operação de importação e fazer um ok ali quando a operação estiver finalizada, quando tiver tudo certo e sempre dar sempre fazer esse acompanhamento e sempre dar uma olhada com carinho e atenção, sempre perguntar, nunca achar assim, eu acredito que ele deve estar sabendo. Não, sempre entra em comunicação, olha como que está a operação, olha como que eu devo proceder agora, olha o que está acontecendo no porto X, olha está acontecendo isso, então tem como direcionar para outro porto. Aqui, antes de direcionar, fazer um declínio para outro porto, sempre pegue a taxa cambial, faz a taxa de tarifa de porto, de custo de armazenagem, para saber se vale a pena ou qual porto que realmente vale a pena você levar a sua mercadoria. Falar sobre trazer 4 dicas aqui bem simples e bem importantes dentro desse planejamento. Produtos, eu trouxe o produtos porque é a primeira coisa quando você começa o seu processo de importação. Eu comprei a minha mercadoria no país X, ok. Segunda coisa, solicitar ao dono da mercadoria, o fornecedor, que te mande uma proforma ou uma fatura comercial, né? Essa fatura comercial, obviamente, ela precisa constar todas as informações necessárias, como o valor da mercadoria, a forma de pagamento, a quantidade e a descrição dessa mercadoria de forma bem clara e o NCM. Eu vou bater sempre na tecla do NCM. O NCM é um código alfanumérico que é mundial
precisamos ter esse código para qualquer tipo de importação ou exportação, tá? Então é de 8 dígitos e precisamos desse código. Esse código a gente precisa fazer consultas junto aos aplicativos. Tem pagos, nós utilizamos pagos porque a gente precisa de informações precisas, nós não podemos errar, mas também tem dentro do portal único, a Receita Federal ainda não está totalmente pronto, né, ali essa ferramenta, mas ali você pode fazer uma consulta gratuita ali de forma rápida do NCM da mercadoria que você quer importar. Então é muito importante você saber o NCM e se realmente o NCM que você está utilizando é para o produto que você está importando. O NCM ali você consegue saber se tem um órgão anuente, como o Ministério da Agricultura, o IBAMA, o Inmetro, então, e vários Anvisa e vários outros órgãos aí no meio do caminho. Aqui te deixa em conforto ou te deixa mais, como é que eu posso dizer, com mais claro para você dentro dessa operação, te deixa mais tranquila, essa é a palavra correta que eu queria utilizar aqui, te deixa mais tranquila com relação à operação, porque você já fez a consulta, sabe se tem ou não tem um órgão anuente e quais, sobretudo, os impostos que você vai pagar. Quais são as alíquotas que vai incidir sobre o seu processo de importação. Então aqui você já pode fazer uma conta rápida, mais ou menos quanto que você vai gastar com o que você precisa ter disponível, na verdade, ali em sua conta bancária, para registro da declaração de importação, porque isso é débito automático em conta, quanto que você vai pagar dos impostos federais. Tá? Então aqui dentro do processo produto, aí vem também os acordos comerciais. Então é preciso olhar para os acordos comerciais, e isso é um acordo entre as partes, importador e exportador. Então aqui é preciso deixar definido de quem é a responsabilidade, aonde começa e aonde termina as responsabilidades. Aqui é a forma de pagamento. Então aqui eu quero trazer, existem 11 acordos comerciais, 11. Então é preciso sempre olhar com atenção para saber qual utilizar para você não ter nenhum tipo de problema, nem lá fora e nem aqui no Brasil. Então aqui eu vou trazer apenas dois, o mais utilizado dentro do processo de importação, que é os acordos comercial, que é o FCA, que é utilizado muito no modal rodoviário, e o FOB, que é utilizado no marítimo. Ou seja, o FCA e FOB é a mesma coisa, porém só muda o modal. Aqui é o modal, o FCA rodoviário e o FOB é o marítimo. Então aqui é só o valor da mercadoria. O fornecedor que está vendendo para você essa mercadoria está vendendo para você com o valor apenas da mercadoria, para que você contrate o frete e vá lá na porta dele buscar essa mercadoria. Então você precisa olhar aí o custo, fazer um orçamento com várias empresas de transporte para ir buscar essa mercadoria, ok? O CPT e o CFR. CPT é para o modal rodoviário, CFR é para o marítimo. Aqui o fornecedor vende essa mercadoria para você com o transporte incluso na operação. Logo, você não precisa ir atrás de transporte. Eu trouxe esses dois acordos comerciais que são os mais utilizados dentro do processo de importação, que são os mais simples para vocês entenderem, e não ficar dúvida aí com relação aos acordos. Mas vocês podem buscar no Google os 11 acordos comerciais que são Incoterms, que nós utilizamos, aí você pode ler na íntegra o que significa e como utilizar cada um deles, ok? Então o CPT e CFR, o CPT é rodoviário, o CFR é marítimo. Logo o fornecedor vende com todas a despesa paga, que é a mercadoria e frete até a sua porta, ok? Então fique atento a esses acordos para você não ter nenhum tipo de surpresa quando a sua mercadoria chegar no Brasil, ok? Então o fechamento de câmbio também é uma negociação que se coloca dentro da proforma quando você compra um produto. Como você vai pagar, por exemplo, tem fornecedor que solicita ali um sinal, 30%, de forma antecipada, 50%, às vezes até 100% da mercadoria. Então assim, olhe com bastante atenção com relação a isso e volto a dizer, taxa cambial.
a sua empresa, o setor da sua empresa financeira pode fazer através do seu gerenciamento, o banco do seu banco, gerenciamento do seu banco, você pode fazer um fechamento de câmbio, tá? Lembrando que você precisa contactar com o seu gerente do banco para poder aderir aí esse serviço e você poder fazer esse fechamento de câmbio para fechar e pagar a sua mercadoria no exterior, seja a forma como foi acordado. Deixa isso muito claro dentro na proforma ou na fatura comercial. Eu falo proforma porque às vezes a proforma ali já é um início de um acordo ali entre as partes, e a fatura já é um documento que realmente a operação já está pronta, já está finalizada, já para embarque, ok? Que já foi pago ali o acordo que foi feito 30%, 50% ou até mesmo 100%. Então aqui eu volto a dizer para vocês, fiquem atentos ao mercado financeiro, observem, estudem o mercado financeiro. A melhor forma de você pagar é você saber quanto que está a taxa hoje, quanto que vai estar a taxa amanhã, ou depois da manhã, que a gente não consegue muito saber, mas tem ali um aplicativo que você também pode olhar as redes, a internet, que você também pode acompanhar ali mais ou menos, se você gosta desse mundo financeiro, saber mais ou menos quanto que se vai subir ou se vai cair um pouco aí o dólar. Espero que caia, tá? Porque tá muito alto, nós estamos quase, ontem fechou, como eu já disse, a 5,58. Então, tá muito alto. Então a gente precisa abaixar um pouquinho aí para poder aquecer mais o mercado de importação. Então no seu gerenciamento do banco você mesmo pode fazer esse serviço. Aqui eu trago dica, você está diminuindo o seu custo com relação a pagar alguém para fazer essa operação. Você mesmo tem dinheiro na conta, você mesmo, se você contrata esse serviço com o banco, você mesmo pode fazer esse fechamento bancário. E é um serviço, né? Vamos combinar que está cada vez sendo mais simplificado para que você mesmo faça as operações e retenha aí o seu dinheiro, a sua lucratividade, não precisa pagar por esse serviço. Ok? O segundo aqui que eu quero trazer para vocês é sobre serviços internacionais. O que é serviços internacionais? São os fretes internacionais contratados. Então, assim, quero deixar bem claro para vocês, todo serviço, todo frete internacional está sujeito às taxas de origem e destino aqui no Brasil. Origem lá fora e destino aqui no Brasil. Ou seja, tudo é taxado, tudo tem uma taxinha. Então, quando você for fazer uma cotação com frete que você está comprando de algo lá fora, a primeira coisa é pedir. Deixa bem claro no orçamento quais são as taxas no exterior e as taxas no Brasil. E não pede para incorporar isso no valor do frete. Para deixar isso bem claro, quanto que você está pagando real de frete e quais são as taxas adicionais que você está pagando no exterior e aqui dentro. E outra, as taxas, elas existem, não tem como fugir. Não tem como fugir das taxas. Aqui eu quero trazer uma dica, abrir um parênteses aqui dentro do serviço internacional. Sempre que você for fazer cotação, no mínimo escolhe 3 empresas de transporte para te trazer o orçamento. Assim você consegue entender mais ou menos as variáveis de valores, né? Por que a empresa B, a empresa A está um pouco mais caro, a empresa B está um pouco menor, a empresa C deu ali mais ou menos um empate. Então sempre busca a entender este mercado e sempre solicitar no mínimo para 3 empresas de transporte. E aqui eu não quero que vocês comparem só valores, tá? Não só preço, desculpa, eu não quero que vocês comparem apenas preço. É legal? É legal, porque a gente precisa reduzir cada vez mais os nossos custos com as operações. Mas eu deixo aqui que o preço é só preço, né? Então busque saber quais são as qualidades que o seu agente de cargo, o seu representante legal tem, que pode agregar no seu processo de importação. Agregar é fazer com que diminui cada vez mais
os gargalos, os erros das operações. Então o preço ele é importante, mas o valor é muito mais. Então estude, sempre pergunta, sempre analisa, faça perguntas, anota, no mínimo 3. Escolhe 3 e sempre faz as suas anotações e ali você pode fazer uma escolha com mais assertividade. Como eu disse para vocês anteriormente sobre as taxas cambiais, né? Ali é preciso fazer ali uma análise de mercado, o mercado financeiro, para saber mais ou menos como o mercado está reagindo, se comportando, que é essa oscilação muito grande do dólar. Então tudo isso a gente precisa controlar. Isso são valores e muitas vezes o seu representante legal, o seu agente de carga, ele pode estar destruindo. Olha, a taxa vai estar um pouco maior, que deu uma observada aqui, eu estou acompanhando, estou nos grupos aqui que estou sempre acompanhando sobre as taxas. Isso é muito importante. Então não feche os olhos para isso. O preço, volto a dizer, ele é importante sim, porque a gente precisa reduzir cada vez mais os nossos custos das operações de importação, porém, contudo, a qualidade do serviço entregue para você é primordial, ok? Então, para o frete internacional, ela tem taxa ali, emissão de documento lá fora, entrega de documento, é taxa para um monte de coisa. Então, solicita para quando você for fazer essas cotações, para incluir ali quais são as taxas, por exemplo, $50 para emissão de documentos, $100 para entregar esses documentos em tal lugar. Então assim, porque lá fora é tudo em dólar, tá? Por isso que eu estou falando em dólar. Então aqui fica uma dica, sempre contrata um agente de carga para te ajudar nessa operação, sempre. Porque você como agente de carga vai poder te instruir, vai poder te dar direcionamento, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Ok? Vamos para a terceira dica, que é tributos. Quase ninguém gosta deles. Vamos combinar? Muita gente quer fugir dele, não quer jamais pagar os impostos. O que nós temos que pensar é, todo o processo de importação, ele tem os seus tributos. Queira ou não, nós precisamos aceitar isso. Existem os tributos federais. Existem exceções? Existem. Mas eu não vou falar aqui sobre as exceções. Eu quero falar sobre as regras gerais, que realmente é a grande maioria que tem os impostos federais. Aqui eu quero trazer para o processo de importação, tem os impostos, o II, que é o Imposto de Importação. Temos o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Aí temos o PIS e o COFINS, que o PIS e o COFINS, ele é para contribuições sociais. Então, assim, esses impostos, ele existe e ele faz parte da operação. Não tem como você fugir, não tem que falar, não tem um jeito, não tem como a gente fazer, não tem como. O ICMS, uma vez ele apresentando, e como eu sei quais são os impostos que eu vou pagar? Pelo NCM, eu disse no início da nossa live. Pelo NCM você consegue ali saber quais são as alíquotas dos impostos que você vai pagar ou que vai ser incidido ali na sua operação de importação. Então aqui esses impostos II, IPI, PIS e COFINS são impostos que até se eu não estiver enganada, até 2003 ele não existia para importação. Era apenas no mercado interno, ou seja, no Brasil. A partir de 2004, isso se eu não estiver enganada, tá? Em 2004 isso foi implantado para os processos de importação. Então passou a ter que ter esses impostos para as importação. Então toda importação, para a regra geral, tem os impostos. O II, que é o Imposto de Importação, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, o PIS e COFINS, que é os impostos para contribuição social. Ok? Então, assim, todas as importações, elas estão sujeitas a esses tributos? Sim, não tem como fugir. É lógico, existe as suas exceções? Lógico, existe sim. Exemplo, tem os correios, couriers, essas vias de remessas expressa, que são processos, sobretudo, que são mais simples. Então, assim,
existe um acordo por essas operações ser mais simples quando você compra algo pessoal na China, Estados Unidos e está trazendo via correio, courier, DHL ou até mesmo remessa expressa, você pode utilizar dessa forma de não pagar todos os impostos, ou seja, ele foi, na verdade, unificado em um imposto só, que é o imposto de importação. Então, por ser uma operação mais simples, isso foi unificado. Isso não vai aparecer para você lá IPI, PIS e COFINS, não, apenas o imposto de importação, ok? Que é o II que nós falamos. Então, conforme uma notícia que vocês vêm ouvindo aí, você que está nesse mundo do comércio exterior, que vocês vêm ouvindo que a partir do dia 1º de agosto, todos os sites, todos esses sites que vendem produtos internacionais, eles vão estar já incluso esse imposto de importação, né? Todos, sem nenhuma exceção. Então, assim, precisam adequar, precisa vir começar com as novas regras. Então, esses sites que vendem produtos internacionais já estão aí se organizando para entrar nessa conformidade com as novas regras de taxação. Então, assim, a partir do dia 1º de agosto, agora de 2024, vai entrar uma nova regra de taxação e essa taxação precisa ser cobrada já no ato ali, vai ser apresentado já no ato da compra aí nesses sites de mercadorias internacionais. Então, ali, mercadoria abaixo de $50, por exemplo, você vai pagar um imposto de importação ali de 20% e mais o ICMS. Então, vocês precisam começar a fazer conta. Você que está nesse mercado aí, comprando mercadoria no comércio exterior, para sua venda, para seu consumo pessoal, ou para o e-commerce que você tem, ou que quer abrir uma empresa para distribuir sua mercadoria aqui no Brasil, precisa colocar isso na ponta da caneta, tá? Então, é 20% até $50. Então, aqui eu falo $49. Você vai pagar ali 20% de imposto de importação e mais o ICMS. E o ICMS eu não quero dizer alíquota, porque cada estado tem assim as suas regras, mas vamos colocar ali o tributo normal, 17% ou 18% aí máximo do ICMS. Então 20% mais 17% ou 18% de ICMS. E acima de $50, né, que é até $3.000, que são essas importações simplificadas, vai ficar aí numa taxação máxima de 60% mais ICMS. Então coloquem isso na ponta da caneta, em planilha, façam conta para ver se realmente vale a pena continuar fazendo essas importações. E essas regras, elas entram em vigor, né, a partir do dia 1º de agosto, já precisa estar sendo dentro dessas conformidades com as novas taxação, ok? Aqui eu quero trazer o último, que é o quarto top que eu trouxe aqui para vocês, dicas importantíssimas, que é o serviço nacional. Não posso deixar de falar sobre ele. Falei sobre os serviços internacionais lá fora, no exterior. Agora eu quero falar sobre os serviços nacionais. Os serviços nacionais aqui nada mais é que você ter o seu despachante aduaneiro, o seu representante legal, tá? E também ter o representante legal aqui no Brasil é de suma importância. Ele vai ficar de olho na sua operação, ele vai fazer de tudo para liberar a sua mercadoria o mais rápido possível. Aqui eu volto de novo com a minha fala. Façam sempre um orçamento com no mínimo 3 e você decide qual é o melhor para você. Não olhe só preço, olhe valores. Qual é o valor que aquela empresa, que aquele despachante pode agregar no seu processo de importação, ok? Essa é a minha dica para você. Aqui a armazenagem, que é o grande vilão da operação de importação. Por exemplo, nós iniciamos um processo, neste caso é exportação. Se vocês gostam também desse processo de exportação, que é do Brasil para fora, deixa aqui o seu joinha, deixa os seus comentários. Posso trazer também pessoas especialistas nessa área que saberá trazer dicas importantes aí dentro desses processos de exportação também. Aqui a gente começou um processo de exportação, tá indo para Portugal, uma mercadoria, e não sei o que aconteceu no meio do caminho aí com as pessoas envolvidas e acabou sendo cancelado
a operação de o navio não poder, foi cancelado para poder o embarque dessa mercadoria no navio, porque é de forma marítima que nós estamos fazendo essa operação. Ou seja, há um risco dessa mercadoria ficar 2 ou 3 semanas parada, simplesmente porque houve um erro, uma falta de comunicação dentro da operação, que acabou sendo cancelada a operação por uma única pessoa, e essa mercadoria vai ficar parada porque o navio ele vai embora e não vai embarcar essa mercadoria, a mercadoria já está toda armazenada. Agora é correr para saber mais ou menos quanto vai ficar tudo isso, essa brincadeira dessa falta de comunicação, e sobretudo quem vai arcar com esses custos, porque armazenagem é armazenagem. O armazém não quer saber se quem errou, quem deixou de errar. A mercadoria está lá, ele quer saber do valor dele, porque você está ocupando aí um espaço dele para armazenar a sua mercadoria. Então, antes de você iniciar uma operação, sempre procure a tabela de preço dessa estação aduaneira, sempre dê uma olhada, uma analisada. Esse porto está muito caro, tem outro porto para a gente fazer uma análise, para sempre declinar, sempre levar para o melhor porto para armazenagem um pouco menor. Não que não vai existir custo, tá, minha gente? Custo de armazenagem sempre vai existir. O importante aqui é sempre dar uma atenção muito especial na operação e fazer com que você não pague tão alto por essa armazenagem. Assim você vai deixar com certeza, né, toda a sua lucratividade aí em armazenagem e acabar a sua competitividade no mercado interno. Então a dica é: não deixa para fazer isso, não deixa para fazer essa análise, não deixa para poder fazer levantamento de custo de armazenagem somente quando a mercadoria estiver aqui no Brasil. Não deixa. Faça isso quando você fez a compra lá fora, já pagou uma parte ou 100%, você já sabe que a operação vai acontecer. Então já comece a ir atrás disso. Contrata um representante legal, um agente de carga no Brasil, para que ele faça toda essa análise para você e te entregue no mínimo 3 ali orçamentos de armazenagem, ok? Aqui também fala um pouco do frete, o aéreo e o marítimo. Depois de desembaraçado a mercadoria nos modais aéreo e marítimo, porque assim, o aéreo e o marítimo, uma vez que eles chegam no Brasil, eles são armazenados, ponto. Ali já vai estar correndo o valor da sua armazenagem, tá? Então ali você já começa a correr, o relógio começa a correr. Então aqui eu trago uma dica que após o desembaraço você precisa também pensar em fazer uma cotação com no mínimo 3 empresas de transporte para retirar sua mercadoria da onde está armazenada, onde foi nacionalizada, no aeroporto X que você escolheu ou que foi desembarcado, ou no processo marítimo, qual porto que desembarcou, para retirar sua mercadoria e levar até a sua porta. Isso também é um custo e você precisa colocar esse custo aí em pauta na sua planilha, tá? Então sempre faça uma análise, sempre faz também uma cotação com no mínimo 3 empresas aí de transporte para saber o melhor para você retirar sua mercadoria ali depois de nacionalizado e entregue à sua porta. Isso tudo de forma antecipada, ok? Aqui eu trago o rodoviário. O rodoviário é o que eu trabalho aqui na fronteira de Foz do Iguaçu, e o rodoviário, para quem não sabe, é a liberação sobre rodas. O que são liberação sobre rodas? São as mercadorias, elas ficam no caminhão e a gente consegue fazer a nacionalização com a mercadoria no caminhão. Não há uma necessidade de armazenagem. Existem exceções? Existem, óbvio, porque às vezes você contratou o frete até a fronteira, então vai descarregar e depois você precisa contratar um outro transporte para retirar a sua mercadoria e levar até a sua porta. Mas 99% dos casos as liberações são sobre rodas. Então, essas são as 4 dicas que eu queria trazer para vocês. São dicas muito importantes, valiosas, que se levar bastante atenção,
nesse planejamento, nesse passo a passo, dificilmente você vai ter dor de cabeça na nacionalização da sua mercadoria. Então eu falei sobre o produto, que é a primeira coisa que você faz quando compra uma mercadoria, aí você vai solicitar ali várias coisas para o fornecedor para começar a iniciar suas operações aqui no Brasil, serviços internacionais, falei sobre tributos e falei também sobre serviço nacional. Certo? Então, o processo de importação é muita gente envolvida na operação. Por isso que a gente tem que ter todo cuidado nessas operações. E todo cuidado é pouco. Vou usar esse termo aqui. Todo cuidado é pouco dentro da operação de importação. E ninguém faz nada sozinho. Cada pessoa envolvida faz um pedaço. Cada pessoa faz alguma coisa. E não tem o porquê você também não monitorar o que o outro vai fazer, o que a Maria, o que o Pedro, o que o João vai fazer. É sempre um monitorando o outro. Então, para um bom resultado, é preciso envolver todos na operação. Com todos engajados e comprometidos, você terá uma nacionalização rápida e sem dor de cabeça. Essa é a minha dica. Dentro desse processo louco e gostoso, né, ao mesmo tempo, porque eu gosto dele. Ele é louco porque ele tira a gente da zona de conforto, ele faz a gente pensar, faz a gente correr, faz a gente acelerar, e gostoso porque depois no final o resultado é excelente, o resultado é magnífico, o cliente feliz. Então, quando a gente faz a entrega, o cliente fica feliz e já está pensando, estrategando, fazendo uma estratégia para a próxima importação. A gente fica muito feliz e contente. Então, importação prática. Na importação prática, que é o meu curso, se vocês não conhecem, clica aí na link da bio. Para saber mais, eu abordo sobre esses temas de forma bem simples, dou um passo a passo aí bem simples para vocês entenderem o processo, esse mundo de importação. Assim você já de início não vai deixar nada, não vai deixar a sua lucratividade no processo de importação. Então é uma plataforma a qual você tem um acesso por durante um ano. Você pode ver aonde quiser, da forma que quiser, o tempo que quiser, fazer essas anotações, fazer perguntas que eu, Eliana, eu vou responder. Não vai ser nada virtual, tá, minha gente? Eu vou responder. Caso eu não saiba, óbvio que eu nunca sei tudo, eu vou perguntar, vou ir atrás da resposta e vou trazer a resposta para você. Então ali eu trago um curso mastigadinho para você que quer saber um processo bem simples sobre importação. Lembrando que toda quarta-feira eu estou aqui no meu canal trazendo dicas para vocês sobre o processo de importação às 8 da manhã. Toda quarta-feira eu estarei aqui falando para vocês sobre algo sobre importação. E essa live sempre vai estar gravada para vocês e também vai estar no meu YouTube. Corre lá, você pode também ouvir em 2.0, já que você é acelerado, que eu também sou. Você pode ouvir lá no meu YouTube, tá? Então eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Esse mundo comércio exterior, ele requer muita atenção da gente. Eu tenho trabalhado tanto, gente, vocês não têm noção. Tanto processo, é corrido, cada processo tem a sua particularidade. A gente precisa dar uma atenção muito especial para que nenhum cliente pague tão alto pela armazenagem, sobretudo não pague nem multa com os processos de importação. Então é preciso estar engajado e comprometido com a operação. Então clique no link da bio, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você conhece, que gosta desse processo de importação, e vá lá para o meu curso. É um curso simples, prático e vai te dar um direcionamento bem legal dentro da operação, tá bom? Eu agradeço imensamente a presença de vocês e até quarta-feira. Tchau!